missão hoje da esquerda, da candidatura Lula, é tentar, na verdade, estimular o povo a votar. Dito isso, você diria que o eleitor do Bolsonaro ele se mostrou mais engajado do que o eleitor petista? Não só mais engajado, ele é mais engajado e ele é mais organizado. E qual é a prova disso? As bancadas dos partidos ligados ao bolsonarismo, né? As vitórias do bolsonarismo no Senado e na Câmara são demonstrações muito claras de engajamento e coordenação. A esquerda, o eleitorado de esquerda, que é diferente do eleitorado do Lula, isso é importante dizer, quer dizer, o petismo e o lulismo continuam sendo fenômenos muito diferentes, né? O bolsonarismo é uma coisa só, o petismo e o lulismo são fenômenos diferentes na sociedade, mas o eleitor da esquerda hoje está muito menos organizado do que o eleitor, vamos chamar aí da direita, né? O eleitor bolsonarista. E a tradução está na Câmara e no Senado, na minha avaliação. Tá? Isso, claro, reflete na eleição nacional. Por quê? Porque o interesse em política, o interesse em defender a sua posição política entre os bolsonaristas é muito mais clara do que entre os eleitores do Lula. E aí eu queria entrar no tema de São Paulo, que foi chocante para muitas pessoas, né? O Bolsonaro passou os últimos dias da campanha do primeiro turno fazendo lives que pareciam meio, na visão de alguns, meio grotescas. Ele ficava lá, botava um número, pregava, aqui no Pará tem esse candidato, no Amazonas tem aquele, em São Paulo tem o nosso astronauta. Ele pedia diretamente o voto no astronauta. Você acha que isso deu resultado? Objetivamente, ele dizendo, olha, o meu candidato em São Paulo é esse, o meu candidato em Minas, o meu candidato em tal lugar. Isso funcionou? Eu acho que funcionou. Funcionou porque, no caso de São Paulo especificamente, a maior evidência que confirma os dados que a Quest apresentou na véspera, e eu repito, Atucha, foi o momento que eu tomei mais pancada no Twitter da esquerda, foi quando a Quest estava dando o astronauta à frente do Márcio França, né, com possibilidade de ultrapassá-lo. Mas a maior evidência não está na pesquisa, ela está no Google. De sábado para domingo, o principal termo de busca em São Paulo é candidato do Bolsonaro ao Senado. Ou seja, claramente havia um interesse do eleitor de descobrir quem era o eleitor do Bolsonaro em São Paulo. E a maneira de descobrir isso é googando, né? Como todo mundo faz, né? Você vai no Google e digita alguma coisa. E essa expressão ganhou muita notoriedade. Para mim, é mais uma evidência de que, sim, o eleitor estava buscando o candidato do Bolsonaro em São Paulo e votou a partir dessa busca, dessa informação, de novo, né, como um retrato não só do engajamento, mas da organização que esse público tem hoje. Não, e é interessante, quer dizer, o eleitor do Bolsonaro olha para ele, quer dizer, como o chefe de um clube, de um time, né, de uma facção, vamos dizer assim, de certa maneira. Desculpa te incomodar, mas só para dar esse pitaco, né? Eu sempre diferenciei, desde 2014, quando eu comecei a olhar o Bolsonaro, depois de 2018, quando eu fui estudar isso mais a fundo, o Bolsonaro tem fã-clube, Atucha. Fã-clube. O Bolsonaro não tem militância, ele tem fã-clube. E fã-clube é uma coisa diferente, né? O fã da Anitta, o fã da Ivete, o fã do Zé Neto, quer dizer, o fã, ele olha para o seu ídolo quase como se ele fosse uma pessoa perfeita. Não tem coisa errada no meu ídolo. Meu ídolo é perfeito, né? As pessoas até perdoam os seus ídolos quando fazem coisas erradas. O bolsonarismo conseguiu ter essa identidade carismática fanática, que é de onde vem a ideia do fã-clube.